né, desse ciclo de lives a respeito da saúde psicológica da mulher. E o nosso tema de hoje é dependência emocional, né? E aí eu já quero começar a live perguntando se você sabe que inconscientemente você fica, boa noite, Sabrine, gratidão, saudade, que bom que você está aqui presente. Hoje teremos uma convidada, ela já chegou, né? Então vamos aprender um pouquinho com essa deusa que vai compartilhar com a gente esse conhecimento, né? E é isso. Inconscientemente a gente busca as sensações repetidas, né? Experiências repetidas, emoções repetidas, e a depender de como a gente vá tendo consciência disso, eventualmente a gente pode acabar desenvolvendo um processo de dependência emocional. Como a nossa convidada já chegou, eu vou convidar ela aqui já para entrar ao vivo conosco. Convidei, hein? Estou lhe aguardando. Olá, olá. Olá, olá. Cadê tu? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Probleminhas técnicos aqui. Cadê, meu Deus? Onde eu clico para eu aparecer? A câmera tá na direção do frontal? Tá usando a câmera frontal? Deixa-me ver aqui. Tem muitas deusas novas, hein? Que eu não tô acostumada a ver carinhas tão novas aqui nessa live, na nossa comunidade da Mulher Selvagem. Seja bem-vinda, Nathalie, Raniele, Gisele, Andiara, Sabrine. Sejam todas muito bem-vindas. Vejo algo agora. As Brumas de Avalon, olha Olha só. só, olha só. Gabriele, seja bem. Olha só! Esse livro ele é muito massa. Aê! Aê! Boa noite. Seja bem-vinda! Boa Obrigada. noite! Boa noite a todos que estão nos Essas acompanhando. deusas novas, o seu bonde é Gisele, Gabriele. Tem uma galera nova chegando Tem uma aqui. galera, tem Que uma astral! galera. Algumas aí eu reconheço o nomezinho, sim. Né? Pessoas que estão acompanhando lá o meu trabalho no PC Cíntia Rodrigues. E aí vieram prestigiar. Que luxo, que chique, hein? Que massa! Sejam bem-vindos, então, a esse bonde de luz aí que Cíntia está trazendo. Os masculinos que também chegarem, que já estão presentes, sejam muito bem-vindos também. Normalmente, a narrativa aqui é muito direcionada para o feminino, mas vocês se sintam incluídos, pelo amor de Deus, né? Até porque vocês também devem ter mulheres na vida de vocês. Então, aprendam a lidar com as mulheres, queridos. Verdade. Deixa eu me apresentar para quem está chegando. Eu sou Bruna Narri. Eu sou psicóloga, sou terapeuta holística, especialista em saúde da mulher de uma maneira integral, né? Não só a psique, a mente, mas eu também busco olhar nas minhas intervenções o corpo físico, a saúde sexual, a saúde ginecológica, e venho falando muito disso nos últimos tempos, mas percebi a necessidade de, no mês de março, da gente falar mais de processos psicológicos, e também por isso que eu convidei Cíntia, que é uma colega de profissão, para falar, para trazer esse olhar para a gente ampliar a discussão. Normalmente temos live toda segunda-feira, às 20 horas. O nome dessa comunidade é Comunidade da Mulher Selvagem. Tá? E aí temos uns combinados. Se a live for fazendo sentido, se for tocando vocês, se vocês gostarem, vocês mandam um coração, vocês mandam um fogo, vocês podem tirar pergunta, podem mandar comentários, tá? Enquanto Cíntia ela estiver trazendo a narrativa dela, eu vou estar aqui atenta para ler as perguntas. Mas assim, ajudem a enganjar, porque
a gente faz com muito amor, com muito carinho, e esse retorno de vocês é muito especial. Tá certo, meu povo? Agora eu vou passar a palavra para essa deusa maravilhosa, Cíntia, meu amor. Olha só, hoje eu vou ficar aqui só para aprender com você, Ai, tá? meu Deus, que Então, se responsabilidade. apresente e tudo gostoso aqui, sabe? Tem a responsabilidade porque somos profissionais, mas assim, é de um lugar muito calmo, tranquilo, tudo fluindo. Uhum, Se apresente, traga a sua palavra, traga o que você preparou pra gente. uhum. Fique à vontade, meu amor, a casa é Vamos sua. fazer esse bate-papo hoje. Você vai fazendo as perguntinhas e aí nós vamos debatendo o Certo. assunto. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Cíntia Rodrigues, sou psicóloga, sou de Salvador e eu gosto de me titular como psi de lindeusas que estão com problemas nos relacionamentos amorosos, né? É com isso que eu estou trabalhando atualmente. Eu trabalho como terapia online, posso atender qualquer pessoa do Brasil. E eu tenho dedicado o meu tempo, a minha energia no estudo desses probleminhas de relacionamentos, nesse tema específico, há 2 anos. Então, tem uns livros aqui atrás de mim, eles estão divididos assim, entre livros de terapia cognitiva e livros sobre questões envolvendo essas problemáticas dos relacionamentos amorosos. E, na verdade, esse assunto, né, me chamou a atenção, né? Contando um pouquinho de como eu cheguei a esse tema, né? Porque quem nunca teve problemas de relacionamentos amorosos, né? Então, assim, essa era uma coisa presente na minha vida e eu comecei a ficar cismada, né, com um certo padrão que eu via se repetindo na minha vida, de parceiros indisponíveis afetivamente. Como assim indisponíveis, né? Por exemplo, eu me interessava por alguém, não se interessava por... Ou eu me interessava por alguém, o rapaz retornava esse interesse, muito pouco tempo depois, ele começava já a dar os sinais de indisponibilidade, né? Ah, não sei se posso, não sei se não posso, não sei se vou, não sei se vai dar para marcar, nananana. O nível de atenção ia descendo e ele se mandava. E aí eu fui ficando invocada com isso. Quando eu olhava para as minhas amigas, tinha uma que virava e mexia, estava se envolvendo com homens que estava sempre trazendo a questão da infidelidade para ela. Quando eu olhava para outra, era outra questão. Então, fui identificando padrões que se repetiam, né? E aí eu fui ficando muito invocada com isso. E eu saí daquele modo sofrência, né? Daquele modo de, ai meu Deus, eu tenho dedo podre. Ai meu Deus, pessoas têm sorte no amor, outras têm sorte no jogo. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí baixou o modo Sherlock Holmes, né? Que eu ia dizer, não, eu tenho que descobrir o que é que está acontecendo, porque tem algo mais profundo aí. A gente não fica repetindo um padrão à toa, né? Tem caroço nesse angu, como se diz aqui na Bahia, né? Aqui no Uhum, Nordeste. E aí eu digo, não, eu vou uhum. tentar descobrir o que é que está acontecendo, porque isso não é comum. E foi nesse sentido que eu comecei a estudar sobre o tema. Então, coisas que aconteciam na minha vida, coisas que aconteciam na vida das minhas amigas, esses probleminhas, que eu... aí eu comecei a comprar livro, a estudar e desenvolvi uma paixão por esse tema. E comecei a trabalhar com isso. Que massa, Cíntia. É tão bacana quando é algo que a gente vive, né? Temos maior Uhum, domínio para lidar com aquilo que faz parte da nossa história, uhum. né? E aí, o que que você me diz? O que você poderia, de que forma você poderia contribuir para a gente conceituar a dependência emocional? O que é dependência emocional? Bom,
a dependência emocional é quando a gente coloca como a prioridade, né, o centro da nossa vida, uma outra pessoa e dela depende a nossa felicidade. Uhum. Né? Em resumo, é basicamente isso, né? A gente coloca uma pessoa num patamar superior, né? E ela vira o centro do nosso universo. E a gente fica feliz se essa pessoa dá certos retornos para a gente. Vou dar alguns exemplos também de outras situações que caracterizam a dependência emocional. Por exemplo, quando a pessoa tem dificuldade em tomar decisões sozinha, ela precisa consultar o parceiro para saber se faz, se está errado, como é, como deixa de ser. Outra coisa, a mulher fica com dificuldade. Estou falando da mulher porque a gente está falando aqui para essas deusas que estão presentes, né? Mas também pode acontecer com os homens, né? Quando a pessoa fica com dificuldade de assumir certas responsabilidades, insegurança mesmo, sabe? E também fica naquela situação de eu dependo do outro me dar um aval para saber se eu assumo tal responsabilidade ou não, se eu consigo fazer ou não. A sua autoestima, a sua autoestima só funciona se o seu parceiro disser que você está bonita, que você está elegante, que você está maravilhosa. Se ele não te der esse feedback, você não consegue se sentir assim sozinha. Falando em solidão, tem gente que não consegue ficar com a sua própria companhia, que fica extremamente ansiosa, extremamente desconfortável por estar sozinha. Conheço algumas pessoas que quando ficam sozinhas em casa, correm para casa de alguém, porque a própria companhia não agrada. Além disso, o medo da rejeição também é uma característica, né, da dependência emocional. E por essa razão, muitas pessoas acabam se anulando, né, anulando os próprios gostos, as opiniões, ficando assim caladinha, né, por medo de ser rejeitado por outra pessoa. Então, esses exemplos aí ilustram, né, características da dependência emocional. Quando outra pessoa é colocada no centro da nossa vida e a gente precisa dessa outra pessoa para se sentir feliz, seguro e confortável. Sim, Flor do Sertão fez uma pergunta bem interessante, né? Ela perguntou assim: a dependência emocional pode se tornar um problema físico e causar sangramento, por exemplo? Assim, eu venho da psicossomática, né? Tudo que se manifesta no corpo físico, eu considero que tem uma raiz emocional. Qual a origem desse sangramento? Esse sangramento, onde é que está sangrando? A alma certamente está sangrando, né? Mas esse sangramento é um sangramento menstrual, é uma hemorragia, é um sangramento no nariz, onde é esse sangramento? Né? A gente precisa, é uma pergunta muito específica que se requer muito cuidado no momento de responder. Mas eu venho dessa linha de estudo, Sim, né? sim. Bem até psicanalítica, de que tudo que a mínima alergia que se manifesta no nosso corpo, né, ela tem uma raiz emocional. E aí, só investigando a história de vida dessa pessoa que a gente pode tirar alguma conclusão de se esse sangramento é de fato, né, um processo de dependência emocional. Cintia, ela trouxe algumas questões, né, que caracterizam, que dá para a gente perceber no nosso dia a dia a dependência emocional. E assim. E aí. Mas só você Pode falar, não. respondeu, né, Bruna, a pergunta. E com base, né, nos seus conhecimentos, você é terapeuta holística, né? E tem bastante propriedade para falar disso. E o que eu posso dizer também é que sim, é possível, né? Parando para pensar na somatização. Porque todo mundo pode somatizar, todo mundo faz isso em algum momento da vida,
né, nas mais diferentes circunstâncias, quando a gente não consegue se expressar, a gente leva isso para o corpo, né? E isso vai aparecer das mais diversas formas. Então, se a pergunta é se isso é possível. Mas como você esclareceu, né, precisaria de uma escuta mais adequada, mais detalhada, para saber direitinho sobre a história que a pessoa carrega com ela para bater o martelo. Uhum, sim. Inclusive, a maior parte dos cânceres tem origem emocional. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria só trazer assim, um ponto de vista a respeito do sistema de crenças, né? Que se relaciona com a questão da dependência emocional também. Porque o que é o sistema de crenças? É a forma como a gente foi ensinado a acreditar nas coisas ou desacreditar nas coisas, né? Tem até um autor que fala, Freud, que fala, se você acredita ou se você não acredita, você está certo nas duas escolhas. Uhum. Nos dois pensamentos você estará certo. Uhum. E aí, por que eu estou trazendo isso? Para ilustrar a dependência emocional. Porque se uma pessoa, uma determinada pessoa, desde a infância, internalizou crenças a respeito de se o amor dói, o amor não é para mim, eu não posso confiar nas pessoas, eu sempre serei abandonada. Tanto a partir de experiências vividas, como a partir de coisas que se escuta, e não é só dos pais, muitas vezes é da novela, é do filme, é dos contos de fadas. À medida que a gente vai internalizando essas crenças, isso vai conduzindo a nossa realidade. Uhum. E aí, muito desse processo de origem, né, da dependência emocional vem de um sistema de crenças onde as pessoas aprenderam a crer em determinadas formas de existir, de se relacionar, de se conectar com as suas emoções. Sim. E isso acaba repercutindo na realidade. E eu acabei antecipando um pouquinho a pergunta, que é como ela impacta as relações. Mas eu trouxe um ponto de vista muito mais assim, com base no Theta Healing, por exemplo. Mas na terapia cognitiva, comportamental, e para você também, enquanto pessoa, Cíntia, como é que você percebe que a dependência emocional ela impacta nas relações? É engraçado que você antecipou e eu também tenho algo para falar a respeito de crenças, né? E vou complementar isso que você disse. Então, assim, como é que ela impacta nas relações? Né? Ela impacta de maneira muito profunda, né? Porque, veja bem, quando a gente está falando de um relacionamento amoroso, a gente está falando de parceria, né? Só que quando a gente fala de dependência emocional, a gente está falando de uma pessoa que colocou outra num patamar aqui, né? Um patamar elevado, um patamar de superioridade, enquanto ela ficou aqui. É como se esse parceiro tivesse dando as cartas, né? E essa mulher estivesse rezando essa cartilha. Então, assim, é um relacionamento que a princípio já está desigual. Porque quando a gente pensa em relacionamento amoroso, a gente está falando de conexão, a gente está falando de parceria, a gente está falando, né, dessa sintonia e não de um movimento nesse sentido aqui, em que um está nessa posição de dar as cartas, né, e de tomar as decisões e assumir as responsabilidades, enquanto a outra pessoa está mais na função de fazer de tudo para agradar, né? Muito frequentemente se anular para conseguir ter esse afeto, né? Fazer de tudo para prover essa alegria, essa felicidade, essa necessidade do outro. Então, afeta as relações dessa forma super densa, né? Super profunda. E a terapia cognitiva também trabalha muito com crenças, né? Porque a gente começa o nosso trabalho identificando
quais são os pensamentos, as emoções, os comportamentos que estão acontecendo naquela situação ali. A gente até coloca num papel para ilustrar, para o paciente conseguir visualizar como é que está o funcionamento cognitivo dele, a cadeia que se forma, né, quando os acontecimentos surgem. Mas uma crença é um iceberg, né? Quando a gente está no nosso dia a dia, a gente percebe a emoção, a gente consegue identificar a nossa reação e um pensamento. Mas a crença, muitas vezes uma crença limitante, ela é aquela base do iceberg, que o iceberg a gente vê aquela pontinha para fora do mar, mas aquela base enorme que está para dentro do mar a gente não vê. Então, falando de crenças, sim, quando é que as crenças surgem? As crenças surgem no momento de formação da nossa personalidade. Quando a gente está na infância, quando a gente está na adolescência, a gente tem necessidades emocionais que precisam ser atendidas, precisam ser supridas. E muitas vezes o outro não dá conta disso, né? E eu não estou falando, querendo dizer aqui que é por maldade ou por, né? Enfim, tem situações em que as pessoas da criação são realmente negligentes e tem outras situações que as pessoas que estão criando, né, aquela criança realmente não conseguem perceber e suprir essas necessidades, né? Então, assim, exemplos de formação de crenças, né? Quando uma pessoa, uma criança, ela esquecida na escola, deu o horário de ir buscar e a pessoa responsável não foi buscar essa criança lá. O que é que essa criança possivelmente sentiu e registrou? Desamparo, né? Olhar para um lado, olhar para o outro. Mesmo que tenha uma tia da escola ainda segurando as pontas para alguém chegar, há um registro de desamparo, né? Quando você tira uma nota excelente no colégio, de repente até um 10, e aí vai mostrar para o teu pai essa nota, né? Todo felizão. E aí seu pai diz, você não fez mais que a sua obrigação. Qual é o registro? É de desvalor, né? Você conquistou a nota excelente, você está ali mostrando e aquilo não foi valorizado. Ou, por exemplo, no Dia das Mães da escolinha, você fez com seus coleguinhas toda aquela preparação, né, de ensaiar a música, a apresentação para o Dia das Mães, coisa e tal. E aí, no belo dia da apresentação, sua mãe não estava lá. Ela não pôde ir, né? E eu não vou aqui julgar a razão pela qual ela não pôde ir. Mas, como foi que você registrou isso, né? A sensação de desamor. Então, só nesses exemplos aí, são 3 crenças super que concretizam demais uma tendência para uma dependência emocional. Crenças de desvalor, de desamparo e de desamor. E aí, depois, lá na frente, na hora de se relacionar com outras pessoas fora do seu núcleo familiar, a pessoa não sabe porque ela se agarra ao outro como uma necessidade e não como uma parceria. Mas são as crenças limitantes que a gente aprende lá atrás. E aí, eu observo nos relacionamentos, eu já, assim, dentro da minha história pessoal, eu já vivi muitas fases de um relacionamento, né? Inclusive a fase do ciúme. E um desconforto que está presente na relação é esse ciúme, né? E você trouxe, assim, o exemplo do desamparo e para mim fez muito sentido. Porque na investigação com o Teta Healy, eu identifiquei que o ciúme que eu sentia, na verdade, era um teste, uma prova, para eu ter certeza que eu não seria abandonada. Porque na infância, meus pais brincaram de se esconder, dizendo que ia me abandonar. E aí eu internalizei aquilo como um abandono. Eu era criança, meu pai e minha mãe era tudo para mim. Então, nessa brincadeira, eu internalizei esse abandono, registrou isso no meu inconsciente e passei a minha vida adulta
testando dentro das relações se eu seria abandonada ou não. Uhum. E um desses testes que o meu inconsciente estava usando no momento era o ciúme. Sim. E eu só pude identificar isso já na fase adulta, depois de muito processo terapêutico. Aham. Foi até na formação do Theta Healing que eu identifiquei Uhum. isso. Então, achei esse exemplo assim muito bom. E aí, trazendo mais para a realidade, né? O ciúme é um processo muito forte dentro da dependência emocional, Aham. mas não só o ciúme, né? Às vezes aquele excesso de cuidado com o outro, Sim. de ficar evitando que o outro passe por qualquer tipo de frustração, o medo de ser julgada pelo outro. E eu falo assim, julgada porque eu sou mulher, mas tem homens que passam por isso Sim. também, né? Que entram nesse lugar de super proteção, de alta atenção com essa pessoa com quem está se relacionando e para evitar que o outro se frustre, mas na verdade quem está evitando a frustração é a pessoa Sim, mesma, com certeza. né? Gabriele falou assim: como agir quando os nossos pais querem que a gente reproduza o comportamento deles, inclusive no caso da dependência emocional? Olha, cada uma responde do seu ponto de vista essa pergunta, né? Eu vou trazer o que eu acho a respeito disso. Como agir quando os nossos pais querem que a gente reproduza o comportamento deles? Uma mulher adulta olha bem no olho do pai e olha bem no olho da mãe e fala com firmeza: isso faz sentido para você, mas eu, Bruna Nari, tenho outra escolha. Agradeço a sua sugestão, mas eu sigo de acordo com o que eu acredito. Esse comportamento não faz sentido para mim. Pode fazer para você, meu pai. Essa profissão não faz sentido para mim. Por que que uma mulher adulta? Por que que eu enfatizei esse lugar da mulher ou do homem adulto? Porque quando nós estamos adultos, e não só adulto em idade, nós sabemos escolher. É a criança que fica na mão da mãe e do pai, tendo suas escolhas terceirizadas. E, obviamente, eu sei que existem muitos adultos com 40, 50 anos que ainda terceirizam as suas escolhas para alguém. Nesse caso, Gabi, você trouxe o pai e a mãe. Mas tem pessoas que terceirizam para o chefe, tem pessoas que terceirizam para os amigos, tem pessoas que terceirizam nas relações amorosas. E isso não é um comportamento de uma pessoa que amadureceu. Ainda existe uma criança ferida que precisa de crescimento, que precisa de encorajamento, que precisa de acolhimento para que essa pessoa consiga Uhum. adultecer. E você, Cíntia, o que é que você acha dessa pergunta? Eu Eu adorei. concordo em, em gênero, número e grau com você. Né? A gente trabalha com abordagens, com linhas diferentes da psicologia, mas são linhas, na verdade, são. Eu acho que as linhas da psicologia elas são complementares. Né? E eu respondo essa pergunta de uma forma parecida, porque apesar dos nossos pais terem expectativas com relação a gente, né? A gente não vai conseguir, muito provavelmente, né, suprir todas essas expectativas. Na verdade, a gente não pode nem deve se encaixar nesse lugar, né, de que eu tenho que fazer exatamente o que minha mãe ou meu pai acha que deveria ser. E apesar de ser bastante desconfortável, né, para isso, é, bastante desconfortável assumir isso, né? É muito sadio fazer, porque você é um ser, é um outro ser, você é individual. Então você tem as suas opiniões, seus gostos, você tem todo o direito de tomar decisões. E assim, se você tem dificuldade em dizer não, porque pela pergunta, não, a pessoa não quer seguir exatamente essa trilha, esse caminho que o pai e a mãe traçaram estão querendo que ela trace, que ela siga. Então, dizer não é algo muito libertador, né? Você fazer esse limite para o teu pai, para tua mãe, dizer
né, que você, obrigada pelo conselho, mas você discorda, né? E que você pode Uhum. escolher outro caminho. É muito libertador. E para as pessoas que têm muita dificuldade em dizer não, a terapia é um caminho para ela se fortalecer, para ela se Uhum. empoderar, né? E ela conseguir dizer não para as pessoas, seja para o pai, para a mãe, para o chefe, ou qualquer um que pressione ela a fazer alguma coisa que ela não quer. Muito bom, muito bom. Deixa eu abrir aqui a porta, porque A próxima. Frederico, meu animal de poder, para quem não conhece, tá aqui querendo, tá aqui arranhando a porta. Deixa eu só abrir essa porta para ele, já que ele quer sair. Pronto, meu anjo? Vai-se embora. Eu gostei muito dessa pergunta porque ela já se linka com a próxima, né? Como é que a gente pode é, imaginar, né, uma vida de uma pessoa dependente emocional sendo desorganizada, né? E aí, quando a Gabi ela traz essa pergunta, ela já mostra, e você traz essa coisa do não, Cíntia, já mostra que se a pessoa não consegue dizer não, já tem um nível de Sim, desorganização sim. causado pela dependência emocional. Mas além disso, como é que a dependência emocional pode desorganizar uma pessoa, né, psicologicamente e na vida prática também? Olha, os níveis de desorganização são os mais variados, né? Isso pode atrapalhar a rotina dessa pessoa, atrapalha o relacionamento, e pode trazer também alguns tipos de adoecimento, né? Então, gerar sintomas de ansiedade fácil daqui para ali, desenvolver um transtorno de humor, uma depressão, por exemplo, também é algo muito comum, ou ah, outros ainda problemas psicológicos, né, transtornos que vão precisar ser tratados. Eu até pensei aqui num exemplozinho utilizando a terapia cognitivo-comportamental só para ilustrar um pouquinho como seria um impacto, um pequeno impacto, né, no dia dessa pessoa, no dia dessa mulher. Por exemplo, na seguinte situação. A mulher passa a tarde toda se arrumando, né, se preparando ali para sair com o marido. Tem um compromisso à noite com o marido, e aí ela passou a tarde, se arrumou, fez cabelo, fez unha, estava ali pronta, né, para quando ele chegasse, eles iam para algum compromisso. Essa é a situação. E aí, esse marido, quando chegou e a viu, ele criticou. Criticou a roupa, criticou o cabelo, não gostou, tacou-lhe uma crítica, né? O que é que isso dispara em termos de pensamento nessa mulher? Por exemplo, pensamento. Eu não consegui ficar à altura dele. Primeiro nível, situação, pensamento. Não consegui ficar à altura dele. Emoção, tristeza, muito provavelmente, né? Comportamento, né? A gente divide em duas coisas. Às vezes existe uma reação fisiológica, né? Então, como reação, choro, foi para o banheiro e chorou. E comportamento de ação mesmo, uma atitude, foi trocar de roupa. Então, a gente faz uma cadeia ilustrativa para mostrar à pessoa o que às vezes não fica claro. Certas situações do Uhum. relacionamento disparam pensamentos, emoções e comportamentos, né? Para a pergunta anterior de se o sangramento, tananã, tananã, reações fisiológicas acontecem, não é? E veja que essa forma de interpretar, né, faz com que a pessoa mergulhe numa emoção ruim e tenha uma atitude que não contribui em nada para ela sair dessa situação, né? Porque a atitude dessa mulher foi
tentar se adequar ao que o marido gostaria que ela fosse. Mais uma vez, tentando suprir as expectativas de outra pessoa, né? Então, Uhum. é só um exemplo ilustrativo de uma situação do cotidiano, mas que pode trazer, né, disparar emoções desagradáveis, né? E que você pensa, uma situaçãozinha no cotidiano, quantas outras podem ocorrer, né? E às vezes até no mesmo dia, que ficam ali dando gatilhos de emoções muito negativas, muito desagradáveis, e a pessoa às vezes não consegue sair disso. Porque nesse pensamento, ó, eu não fiquei à altura dele. Isso é um pensamento. Mas se lembre da ponta do iceberg, né? O pensamento é a ponta do iceberg. O que é que está lá embaixo? Muito provavelmente uma crença de desvalor. Na terapia a gente vai investigar isso e a gente vai chegar nela com certeza, né? Se arruma, se faz toda aquela trabalheira toda e tal, para estar assim maravilhosa e aí não consegue ter uma resposta do outro. A resposta foi uma crítica. Como é que você se sente? Ladeira abaixo, né? Então, como é que isso desorganiza a pessoa? Em todos os níveis. Emocionais, comportamentais, reações fisiológicas. E quem passa por isso com muita frequência tem grande chance de acabar desenvolvendo realmente problemas variados com ansiedade, né? E até uma depressão, com certeza, né? Porque é muito difícil você ter um suporte emocional tão grande para ficar levando um baque toda hora e você não ter a sua diminuição de humor, né? Essa redução do humor. Você quer complementar? Até porque a palavra dependência emocional, se a gente for olhar bem para isso, está se referindo à dependência de sentir determinadas emoções, Sim. que reverbera dentro das relações. Então, podemos trocar dependência por vício? Sim. Tem pessoas que são viciadas em estresse. Tem pessoas que são viciadas em angústia. Tem pessoas que são viciadas em alegria. Eu acho que eu sou essa pessoa. Ou então estou me viciando para ser essa pessoa. Mas tem pessoas que são viciadas na raiva, na reclamação, na sensação de estar reclamando. E, obviamente, todos os seres humanos passeiam por todas as emoções. Tem um filme chamado Divertidamente, que mostra claramente cada emoção interagindo com o ser humano, né? Mas o problema é, o dia tem 24 horas. Quantas horas do seu dia você está em angústia? Você está em estresse, acelerado ou com excesso de letargia? E aí eu trago um pouquinho agora a pergunta de Andiara Psi, que ela perguntou quais são os sinais de dependência emocional nas relações com os amigos e parentes. Um sinal, assim, que eu diria que é o mais claro de todos é a dificuldade de dizer não, de colocar limites. Por quê? Porque primeiro tem que identificar qual é a depender, qual é a emoção que essa pessoa está dependente, né? Mas a gente pode supor aqui que é uma dependência emocional pela afirmação, pela valorização, né? Pelo aquele enchimento de bola, pela aceitação dos amigos. Sensação de pertencimento. Então, quando a gente coloca um não, sensação de pertencimento. Quando a gente coloca um não, normalmente a gente está frustrando a expectativa dessa pessoa. E isso pode resultar, ter como consequência, um afastamento dessa pessoa. Como você não consegue se afastar, nem quer que a pessoa se afaste, você está sempre concedendo. E aí é aquilo que Cíntia falou, a pessoa é que dá as cartas. E você só joga o jogo. Exatamente. Exatamente.
Bruna, quando você estava falando, né, da dependência emocional e trouxe uma comparação com o vício, né? Isso é super pertinente e eu estava lendo recentemente sobre isso, Uhum. né? Que a gente, às vezes é difícil perceber o nível da gravidade da coisa até quando a pessoa tenta o afastamento, né? E era justamente nesse ponto Uhum. do livro que eu estava lendo que me chamou a atenção, porque o autor do livro estava fazendo uma analogia da dependência emocional a uma dependência química. Por quê? Porque na hora que Uhum. você tenta se afastar, mesmo de uma coisa que te faz tão mal, você sente falta. E por Uhum. isso é tão difícil de sair, né? Você fica em abstinência. Você é tratada mal, tratada mal, tratada mal. Quando você se afasta, que sai aquela rotina de mal-estar, de tudo isso, de mal-estar, de ser tratado de maneira grosseira, de maneira rude, com falta de atenção e tal. Às vezes a pessoa entra naquela abstinência e fica pensando, então, se lembrando dos aspectos positivos que existiam naquela relação e tal. E aí ele faz essa comparação, né? Parece uma dependência química, a pessoa começa a sentir falta, né? Muito interessante a analogia que o autor fez. E a pessoa tem que se cuidar e se tratar como se fosse uma dependência mesmo, né? Eu vou aqui, eu vou me dedicar ao meu acompanhamento psicológico, ao meu tratamento, eu vou jogar duro, né? Eu vou seguir muito direitinho aquilo que está sendo proposto, né? Porque para você sair dessa fase e você entrar realmente na fase do prazer de desenvolver o seu amor próprio, de gostar da sua companhia, de nutrir suas opiniões, né? Defender as suas opiniões e querer estar perto de quem está perto de você, né? Seja os amigos, os parentes, ou seja lá quem for, que realmente tenha essa sintonia que aceite você do jeito que você é. Né? Você que tem que ficar se virando, né? Dos mais diferentes jeitos diferentes para se encaixar numa fechadura. Chave e fechadura tem encaixe perfeito. Você fica ali tentando se forçar para poder abrir aquela fechadura e não é bem assim, né? Uhum. Muito interessante e acho muito importante você enfatizar a importância desse tratamento, da seriedade de levar o Sim. tratamento de uma dependência emocional como se fosse uma dependência química. Por quê? Eu sou terapeuta holística, gente, mas isso não quer dizer que eu olho só para um ponto, Não. que é o ponto da energia. A palavra holismo diz realmente que é um todo. E o ser humano, ele tem o cérebro. E o cérebro, ele funciona com base em neurotransmissores, que funcionam com base em hormônios. As emoções são hormônios. Sim. Dopamina, serotonina, cortisol. Nós estamos o tempo todo bombeando essas sensações dentro da gente. Então, se o meu cérebro ele tá viciado em cortisol, eu vou ter um problema gravíssimo de ansiedade. Se eu não considero isso tão importante quanto a dependência do álcool, eu vou viver em sofrimento. Só que às vezes a gente olha para a dependência do álcool, quando na verdade deveria olhar para as outras dependências que são naturalizadas dentro de uma sociedade. Uhum. Tá. E uma das coisas que eu observo também é que as pessoas buscam se autorregular do processo de abstinência da dependência emocional, transferindo o sintoma para a compulsão alimentar. Porque não consegue lidar com a ansiedade que a falta da pessoa pode vir a trazer. Sim. E aí compensa comendo Uhum. demasiadamente. Ou deixando de se alimentar completamente. Então vocês percebem como esse tema ele é profundo e ele interage com várias dinâmicas da nossa vida, Sim. gente. Sim.
E por isso que é tão importante considerar como se fosse realmente assim um tratamento de saúde como qualquer outro, sabe? É bem lembrado, Bruna. E aí, falando em tratamento de saúde, que mudanças de hábito, Cíntia, você sugere para as pessoas que podem estar nesse processo de dependência emocional? Vou falar, mas só complementando o que você falou, eu achei muito interessante você trazer Uhum. essa possibilidade de desenvolvimento dos transtornos alimentares, né? Muita gente dá essa escapada, esse caminho, né, do excesso da alimentação ou da restrição da alimentação, né, como uma maneira de lidar, né, com esse sofrimento todo. E aí tem lá a anorexia, a bulimia, o transtorno de compulsão alimentar periódico, né, que estão, enfim, de portinhas abertas para receber essas pessoas. E eu me lembrei também que na nossa sociedade é muito costumeiro e aceitável a, a questão de você ir para o álcool para você curar suas dores de amor. E haja músicas a respeito disso. Eu vou pro bar beber, eu vou tomar todas, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou subir e descer. E, enfim, música que não acaba mais, de todos os estilos possíveis, é pagode, é sertanejo, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. E as pessoas ouvem e entendem que isso é um caminho e na nossa sociedade é aceito, né? Você não tá bem, não? Bora tomar uma. Não é assim? E por aí vai. Então, são formas de lidar, mas são formas de lidar que também não são saudáveis, né? É... Não são saudáveis e ainda impulsiona cada vez mais para o abismo, né? Sim, Você falou das músicas e eu lembrei de um aqui que é da Bahia, gente. Quem é de Salvador? Tem alguém de Salvador aí? Tem uma música que fala assim, ó. Se eu virar cracudo. Gente, vocês sabem o que significa ser cracudo? usuário de crack Uma pessoa usuária de pesado. crack é uma pessoa que é uma dependência química extremamente pesada e as pessoas Sim, fizeram uma música de arrocha e isso toca aqui nas paradas do sucesso, em todos os cantos dessa Bahia, sabe? Eu vou fumar o seu coração de pedra, sim. a música Já ouvi fala. essa pérola. Então, assim, isso é algo. Já ouviu essa pérola? Já, minha filha, já. É bizarro, velho. E o outro é, se eu virar cracudo, eu vou fumar o seu coração de pedra. Se eu virar, se eu virar manguaça, Manguaça. eu vou tomar o seu coração com uísque e cachaça, um negócio desse. São os versinhos singelos É um da negócio música. desse. É um negócio desse aí. Enfim, mas incentivo, né? E assim, totalmente aceito, né, na nossa cultura e as pessoas começam a fazer isso como forma de lidar com suas dores emocionais. Mas sua próxima pergunta foi como Mudanças de hábitos que podem ajudar a superar esse padrão. pronto. Olha, eu a mudança de hábito para mim, eu acho que é a primeira decisão a melhor decisão que poderia ser tomada para uma pessoa que se identificou, né, com sintomas de dependência emocional é de fato a terapia, tá? Seja a terapia cognitivo comportamental, que é a minha abordagem, seja a terapia holística, que é a abordagem de Bruna, seja qualquer outra, né? Eu acho fundamental esse acompanhamento psicológico, porque se a pessoa se fosse fácil de sair, se fosse fácil de superar, a pessoa já teria feito isso sozinha, né? E eu poderia dizer aqui, não, mulher, você vai, eu quero que você compre um look novo, vá pro salão, faça seu cabelo, sua unha, vá pra balada, que você vai arrasar. Pode até ser, né? E a pessoa vai se sentir bem com isso, vai.
Com certeza. Quem é que não gosta de um look novo, de estar linda, de estar maravilhosa, de ir numa balada e arrasar, né? Só que isso, na minha opinião, vai ser uma alegria, uma felicidade momentânea, né? Cadê a crença que você trabalhou? Aquela base do iceberg que está lá, esquecida, né? É isso que a gente precisa alterar. Então, para mim, assim, ao invés de ficar enumerando várias e várias coisas, na minha opinião, seria a decisão principal fazer uma terapia, né? Porque a gente não pode lidar com isso a nível superficial. Quem passa por isso sabe o sofrimento que tem e sabe o comprometimento da Uhum. relação, das relações que está tendo, seja relacionamentos amorosos, que não foi nosso foco aqui, seja as perguntas das meninas aí que perguntaram a respeito de pai, de mãe e tudo mais. Então, para mim, o, o conselho, a direção principal que eu poderia dar é isso. Investir em você mesmo, né? Para que você consiga alterar isso, né? Ao invés de uma balada aqui, de um look novo ali, de algumas coisas que vão te trazer uma alegria momentânea e no outro dia, quando você acordar dessa balada, passou a alegria do look novo e passou aquela coisa do se sentir bem porque você se colocou bonita, né? As sensações, as emoções vão voltar, os pensamentos também, as ruminações sobre o que estava acontecendo. Então, eu não posso sugerir outra coisa que não seja o acompanhamento psicológico para fazer o tratamento a nível profundo, porque aí, depois disso, né, eu acho que a pessoa está pronta para se sentir bem de qualquer forma, com look novo, com look velho, com cabelo maravilhoso, com cabelo sem fazer, com unha pronta, com unha... Não interessa. Você vai desenvolver o seu amor próprio, você vai entender que você tem merecimento, né? Você vai resgatar essa mulher aí dentro. E aí, meu amor, ninguém te segura. Aí você vai estar empoderada. E você não vai mais atrair esses parceiros que não te fazem bem, muito menos aí ainda manter relacionamentos com eles. Muito bom. E aí, Hum, Cíntia, me conte como é que essas deusas que estão te ouvindo te acham, né? Como é que podem fazer, começar agora esse processo de autocuidado com a saúde mental, com a saúde emocional, através dos seus encantos e do seu trabalho? Bom, eu tenho uma página no Instagram, que é o PC Cíntia Rodrigues, né? Tudo juntinho, sem underline, sem nenhum ponto, né? Essa é a página que eu estou dedicando, investindo meu tempo, minha energia para trazer conteúdo de qualidade para essas lindeusas que estão aí buscando esse conhecimento, buscando, querendo cair várias fichas aí a respeito desse tema de relacionamentos amorosos, né? E quem quiser falar diretamente comigo, lá tem um link na minha bio, né? Que você pode tirar dúvidas comigo, tem no linkzinho, que se não me engano tem escrito agendamento. Você cai no link de WhatsApp, você pode fazer perguntas, dúvidas sobre dias, sobre horários de terapia. Como eu falei, a terapia online, então, eu posso atender você de qualquer lugar que você está, quer perguntar sobre valores, enfim. Ou você pode mandar um direct, né? Não tem problema nenhum, né? Eu estou lá para esclarecer suas dúvidas, né? E trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental, que é a de minha linha da psicologia, onde eu sou especialista já há 13 anos. E você? Como é que as deusas que estão aqui podem entrar em contato contigo? Hum. Podem entrar em contato comigo aqui pelo Instagram, assim como você. No meu link da bio também tem, né, esse vários contatos. Tem canal do YouTube, tem direto WhatsApp. é, Mas assim, eu queria dizer, né, que a live
foi um start, um começo. Mas Cíntia, por exemplo, ela vem fazendo conteúdos já há um tempo que são extremamente educativos, conteúdos de humor, mas que trazem uma problematização séria. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada com carinho, com atenção no perfil dela, porque nem tudo que vocês estão vendo aqui começou aqui. Sim. Já tem uma trajetória, tanto minha quanto a dela. Nesse mês de março, por exemplo, eu falei muito sobre relacionamento abusivo. As outras lives foram sobre as influências negativas de relacionamento abusivo na sexualidade, né? Tem uma live de divórcio energético. Então, tem conteúdo bacana para vocês explorarem, Uhum. tanto no perfil de Cíntia, quanto no meu perfil. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu tô tanto com a agenda aberta para acompanhamento psicológico, tá? Mas dentro do acompanhamento psicológico eu também interajo com as terapias holísticas e energéticas. E uma dessas terapias que eu trabalho é o Ioni Egg terapia, que é o uso de cristais vaginais, que ajudam a gente a limpar do nosso ventre memórias de relacionamentos, memórias de abuso, memórias de doença do sistema reprodutor feminino, né? É um tratamento auxiliar nessas doenças do sistema reprodutor feminino. E a imersão está com a vaga aberta, dia 23 de abril. Vamos fazer iniciação da Avetista. Então, se você... Bruno, que é isso? Eu vou botar esse cristal aonde? No chibio, lá mesmo. E eu vou te ensinar como. Se você quiser... Se você quiser aprender sobre sexualidade de uma forma leve, descontraída, porém profunda, transformadora, né, de ativar uma conexão com a sua intuição, com a sua espiritualidade, cola comigo, bebê. Cíntia, meu amor, Oh. gratidão. Você quer trazer algo a mais para essa nossa conversa Eu gostosa? queria agradecer, né, o convite para estar aqui nesse bate-papo, que a gente trouxe um tema tão importante, né? E teve essa oportunidade de esclarecer um pouco sobre isso e tirar dúvidas, respondemos aí as perguntas das meninas e reafirmar mais uma vez, né, que a terapia é o melhor caminho para a superação da dependência emocional. Aqui, só aqui nós temos aí duas psicoterapeutas de linhas diferentes para te ajudar nesse processo. Então, você escolhe aonde você se sente mais conectado, mais confortável e tal. O importante mesmo é que você cuide disso, que você não se coloque em segundo plano, porque quem está com esses sintominhas já tem, né, já está claro aí que está priorizando outra pessoa. Então, acho que já passou da hora de você se priorizar e você investir em você mesmo. Então, escolha a linha que mais te agrada e vá se cuidar, porque você pode superar isso. Então escolhe as duas, por que não? Cuidadamente com você e deixa vir comigo. Também é uma possibilidade. É uma É uma possibilidade. E eu vou possibilidade. te dizer, meu amor, você vai se apaixonar por você. Porque duas deusas dessa cuidando, uma da cabeça e a outra do... Olha, você respeita a nossa história, rapaz. Olha, Respeita a nossa brincadeiras à história. parte, gente. Essa sou eu. Entendeu? Essa sou eu. Gosto de arrancar sorrisos e gargalhadas das pessoas. E quero agradecer a todas as pessoas que ficaram até o final da live. Todas as pessoas que perguntaram quem tá mandando esse Os fogo corações, aí estou vendo os nessa corações live. subindo. Gente, eu nunca vi tanto fogo. Você tá vendo Corações isso? e foguinhos. Muitos, muitos. Adorei. Amei demais todos esses corações. Também. Próxima segunda, já começamos um novo ciclo de lives, mas estamos aqui. Gratidão, Obrigada, eu Cíntia. que Espero que a agradeço. gente faça isso mais vezes. Vamos planejar sim. Um beijo. Um beijo para todo mundo. Um beijo. Gratidão, meninas. Mari, sua lindona. Gratidão. Gente, ó, a live de divórcio energético tá babado, viu? Aproveita que a lua tá minguando.
e vai se separar desse boy do passado pela Eu assisti madrugada, essa, minha hein, filha. gente? A hora é Eu agora. assisti essa e recomendo, hein? Vai receber essa energia aí de separação do passado para se abrir pro amor e receber o novo. Ok? Vamos nessa. Beijo, Beijo, gente. Tchau, tchau. tchau.